Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui, mais uma vez, para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinamentos de Jesus com estudos científicos do nosso mundo moderno. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o poder do perdão trazer felicidade para a sua vida. E para iniciarmos, façamos então a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, Cristo, que a Tua luz possa nos guiar, brilhar e inspirar o nosso crescimento e evolução, que saibamos fazer o nosso melhor para auxiliarmos e para também mudarmos ao nosso derredor, levando a Tua luz onde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. No exame do perdão. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós... Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender, ensinando-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no tratamento fraternal. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajustes. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habilitar a mesma casa. Sigamos assim, da nossa parte, vida afora em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Que assim seja. Olha que reflexão muito bacana que Emmanuel nos traz. Nesse trecho que Jesus comenta, ele começa a frase nos pedindo ao autoexame, fazendo a seguinte reflexão: será que o outro que me ofendeu não teve alguma razão ou justificativa para fazê-lo? Será que por detrás do erro, entre aspas, que eu julgo do outro que me agride, não existe uma falta minha anterior, mesmo que eu não tenha percebido, mesmo que para mim pareça algo insignificante, mas que para o outro foi algo importante e gerou, digamos assim, a injustiça ou o agravante contra nós? Essa primeira reflexão, ela nos faz começar a ver todas as injúrias, ofensas e golpes que recebemos de uma forma completamente diferente. Porque muitas vezes a visão do outro não tem nada a ver com a nossa. Nós estamos vendo
o que nós recebemos, o que nós tínhamos intenção de ofertar. Mas o outro pode perceber e receber o que nós ofertamos de uma maneira muito mais ofensiva e também como se nós estivéssemos maltratado. E nós não sabemos disso. Por isso, nós, ao nos julgarmos, somos muito compassivos, porque nós sabemos as nossas intenções e não só o resultado das ações. O outro não sabe. A conversa e o diálogo são fundamentais por isso. Portanto, antes de qualquer julgamento, o primeiro passo é: será que o outro não está se sentindo prejudicado ou ofendido também por mim? Bem, se em todas as análises, mesmo assim, você considerar que não, sua consciência está tranquila, nós não fizemos nada de errado e o outro realmente foi agressivo para conosco, Emmanuel nos dá duas possibilidades de análise e visão. Primeiro, se a ofensa foi somente contra nós, perdoa, segue em frente, fica leve. Por quê? Porque você também erra, porque eu também erro. Se é só contra você, entende que o outro pode ter passado por um momento difícil, por uma situação desafiadora e segue adiante, né? Dá a oportunidade do outro se redimir se ele precisar, mas em você, no seu coração, não carrega mágoa, porque você vai estar carregando uma brasa que vai te ferir muito mais do que a ofensa que o outro provocou. Então, fazer esse exame de que, ok, o outro errou, mas eu erro tantas vezes, será que, né, eu não deveria, então, entender e perdoar o equívoco do outro? Essa é a primeira análise. A segunda análise, neste caminho de que realmente o outro é que está errado e que Emmanuel nos dá a opção de reflexão, é se o que foi feito ofende não só a mim, mas uma comunidade, é um prejuízo geral. E aí ele fala, bem, a justiça humana vai fazer o seu julgamento, mas você tem a condição de levar a paz e o equilíbrio dentro de si, facilitando e levando entendimento do ser falível que o outro é. Ou seja, não condenar apesar do equívoco e deixar que a justiça siga seu curso. Ele finaliza esse texto nos fazendo refletir da seguinte forma: ninguém deixa essa terra até acertar e pagar seu último centavo de débito. Ou seja, nós temos que estar harmonizados e em paz internamente conosco mesmo com relação a tudo que fizemos e deixamos para trás aqui nas nossas vidas passadas aqui. Se é assim, nós temos aí reencarnações e vidas diferentes com pessoas, desafetos, dificuldades, dores, pessoas com quem não nos damos bem e temos a chance de ficar em paz, de acertar os ponteiros, digamos assim, com essas pessoas. Mas, se nós não tivermos essa chance ainda de acertar os ponteiros, pelo menos leve a leveza de você estar em paz consigo e com suas ações. E para isso, compreender o outro é fundamental. Portanto, esse texto finaliza pedindo para que a gente perdoe, não somente pensando que o outro quer ser perdoado, mas para que a gente leve a leveza e a paz do equilíbrio dentro de nós, que é tão indispensável para seguirmos evoluindo. Portanto, o perdão é um favor que nós fazemos para nós mesmos, você faz para você mesmo, e não para quem está, entre aspas, sendo perdoado, né? Sigamos em frente. E dentro desse contexto temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é saber perdoar. É necessário que compreendamos o perdão da sua forma mais pura. O perdão sincero que livra o coração de qualquer indício inferior de mágoa e rancor. O perdão verdadeiro, que liberta, quebra algemas, refaz o interior em novas esperanças. O perdão vindo do coração, que realmente quer a luz reestruturada, derrubando barreiras e impulsionando para frente. Quanta felicidade é experimentada por uma alma que conheceu o perdão. Mas, se ainda o nosso perdão é aquele, como o Evangelho nos diz, que irrita ao invés de acalmar, é sinal que não conhecemos mais do que uma sensação frustrada, mergulhada no orgulho que devasta o sentimento. Angariemos para nosso interior o perdão verdadeiro, nobre e grandioso, para que assim possamos retirar de nossos caminhos os empecilhos que as trevas que dificultam a caminhada. Saibamos perdoar no seu sentido
mais sublime. Que assim seja. Complementando o Evangelho. Perdão verdadeiro. O que é perdão verdadeiro? Perdão verdadeiro não quer dizer esquecer o que o outro fez. Inclusive, eu estava fazendo uma reflexão, há poucos dias sobre isso. Como, às vezes, nós podemos perdoar, sentir aquela paz de tudo bem, eu entendo, o outro errou, eu perdoo. Mas muitas vezes, nós não precisamos seguir convivendo com a pessoa que cometeu o equívoco. Mas a gente está em paz, está leve, porque a gente entende que ela é uma pessoa que tem lado bom, lado ruim, erros e acertos como nós. E tudo bem. Então, eu te perdoo. Às vezes a gente precisa de tempo, a gente precisa viver o processo de lutos, de perdas, de desafios internos, até que esse perdão venha. Mas o importante é continuar trabalhando pelo perdão. E enquanto a gente não consegue, façamos orações, preces por nós e pela pessoa que está se sentindo ofendida ou que nos ofendeu. Por quê? Só assim a gente vai continuar a conseguir trabalhando para esse perdão verdadeiro, que é aquele perdão que nos deixa leve de verdade, que faz com que a gente siga sem rancor, sem mágoa, sem levar peso dentro de nós. Porque a brasa da falta de perdão, da raiva e do rancor, é algo que queima a quem carrega e não ao ofendido, Portanto, possamos então seguir trabalhando para a nossa evolução. Sem perdão, não tem evolução, não tem caminho que vai nos fazer comungar com Deus, se a gente aprender esse difícil trabalho de perdoar a tudo e a todos, inclusive a nós mesmos. E dentro desse contexto, temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Perdoar os outros em direção à autofelicidade. Uma revisão de meta-análise. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Educational Health and Community, que quer dizer Jornal de Educação, Saúde e Comunidade. Pelos autores Arifa Handayani, Taufik Kasturi e N. Purwandari. Bem, primeiro que esse artigo me chamou muito a atenção por ser uma meta-análise. Vamos relembrar aqui rapidamente o que é uma meta-análise. Meta-análise são estudos muito robustos, que são, digamos, o topo de linha dos estudos científicos, porque eles pegam todos os estudos científicos para trás, que já fizeram análises científicas, comportamentais, experimentais de campo sobre um tema e resumem fazendo análise estatística para ver se tem diferença de verdade, Então, por exemplo, se a gente tem uma meta-análise, se uma comida melhora a saúde, pega todos os estudos lá, às vezes dezenas ou centenas de estudos, analisa os que são bem feitos e faz uma análise para ver se aquilo de fato dá diferença. Então, é um resumão, A meta-análise é um resumão dos achados científicos em uma área. E esse estudo científico de hoje, ele fez uma meta-análise sobre perdão e felicidade. Olha que interessante. Ele analisou, então, mais de 13 artigos científicos, de 13 a 15 artigos científicos já publicados, com vários dados de homens e mulheres, avaliando mais de 6.000 pessoas no mundo, em todo o mundo, tentando, então, achar essa correlação entre felicidade e o perdão. E o que ele encontrou, como nós esperávamos, é que todas as pessoas que estão propensas a perdoar de verdade, que estão intimamente dispostas ao perdão, são mais felizes, Então, todo mundo, independente da idade, da religião, do credo e do país, que se dispõe ao perdão, já se torna mais propenso a ser feliz. Como o Evangelho nos ensina, como Jesus nos demonstrou há mais de 2.000 anos. O perdão é o caminho para a felicidade e para a leveza. Sem ele, nós não temos como quitar os nossos débitos e deixar os nossos pesos aqui na Terra, para alçarmos, então, voos mais leves e planos mais felizes, Perdoar e seguir em frente, fazendo bem, sempre, porque sem isso não tem evolução, que é o objetivo final de todos nós aqui na Terra. Muito bem, passamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz brilhe em nossos corações, que nos conduza
a nos abrirmos à inspiração de mais alto para perdoarmos, para conseguirmos entender as situações da vida e seguirmos adiante, com leveza, com paz, com amor e ajudando aqueles que nos rodeiam. Abençoe, Senhor, a cada um que nos acompanha nas suas necessidades e ilumine os nossos passos, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.